Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a resolução do segundo exercício da semana de apoio da disciplina de banco de dados. Lembrando então que a partir da semana que vem a gente já começa com a resolução dos exercícios avaliativos, né, para as três disciplinas do bimestre 7 aqui, com esse desconto, né, com esse preço realmente aí imperdível, duas parcelas de R$ 20 aí que, como a gente já tinha falado, né? Isso é mais barato que uma hora aula de uma dessas disciplinas só. Então é realmente um valor aí muito, muito bom para esse acompanhamento. Então vamos ao exercício 2. Então aqui, parecido do que a gente já tinha feito no exercício 1, a gente vai fazer os mapeamentos aqui. A gente só vai notar que nesse caso, né, a gente agora vai ter não só relacionamentos de M para N, como agora vai ter um relacionamento de 1 para N, e a gente vai ter um atributo multivalorado aqui que a gente vai lidar com ele. Então, pensando no artigo e no autor, que é o que a gente ainda não modelou, né, não mapeou, o evento acadêmico a gente já mapeou no exercício passado. Então, o mapeamento é bem simples, né, no artigo, aqui no caso, e no autor. No artigo ele tem 3 atributos, mas a gente só vai mapear 2 para a tabela do artigo, que é o ID, que é a chave primária dele, e o título. Palavras-chave a gente vai colocar em outra tabela. E aí, pensando no autor, ele tem o CPF dele, e aí, depois do CPF, a gente coloca também os outros atributos que não tem nenhuma particularidade, então é só colocar eles aqui. Agora, com relação à palavra-chave, como é um atributo multivalorado, ou seja, um artigo só, ele pode ter várias palavras-chave, uma entidade artigo só tem várias palavras-chave, a gente tem, segundo a regra, que fazer o seguinte: criar uma nova tabela, onde então essa tabela ela vai conter, né, cada uma dessas palavras-chave do artigo, e aí com o mesmo ID de artigo a gente tem cada uma das palavras-chave que corresponde àquele artigo. É assim que a gente mapeia um atributo multivalorado. A gente pega aquele atributo, coloca cada um dos valores, dos vários valores que aquele atributo vai ter para aquela entidade, né? E aí a gente usa o ID da entidade, e aí tanto o ID da entidade como o atributo, né? Cada um dos atributos, ele vira, os dois juntos, né? Viram a chave primária dessa tabela. Então é assim que fica, no caso aí, o mapeamento de palavra-chave. Aí a gente mapeando o artigo, o autor, a gente tem que prestar atenção no relacionamento, né, de artigo com autor, que como é um M para N, a gente cria também uma nova tabela, seguindo aí a mesma ideia do exercício anterior. Então, essa tabela ela tem o ID do artigo e o ID, né, a chave primária, né, do autor, que é o CPF. E aí eu chamei de ARID e AU o CPF, né, para não confundir aqui os As. Então, é assim que fica o mapeamento, né? Essa tabela, de novo, ela tem que ter as duas coisas como chave primária, né? Porque não pode se repetir, né? Eu tenho que ter um conjunto de ID de artigo e CPF de autor diferentes, né? Uma combinação diferente dos dois a cada entrada que eu tiver nessa tabela, a cada registro novo. Então, é assim que a tabela fica. Aí outra questão que falta a gente modelar é a questão aqui do relacionamento 1 para N, né, de artigo e evento acadêmico. Eu faço isso considerando aqui, a regra diz que no relacionamento 1 para N, você vai nessa entidade, né, que no caso aqui está com N, e coloca o ID, né, dessa entidade que tem o 1. Então, a atividade que tem o N, ela recebe, né, como chave estrangeira o identificador, né, a chave primária da entidade que está do lado aqui do 1. Por que isso? Se a gente for pensar, o que a gente está representando aqui nesse caso, desse relacionamento, é que
um evento acadêmico ele pode ter muitos artigos e um artigo ele só pode estar em um único evento acadêmico. Então, o que acontece? Conforme eu for criando os artigos, né, os vários artigos, eu vou ter o evento acadêmico, né, de cada um. Né? Então, por exemplo, eu tenho um artigo que está no evento acadêmico 0, outro está no 1, outro está no 2, o outro está no 1 também, no 1 e assim por diante. Mas aí, não é o evento acadêmico que vai comportar esses muitos artigos. É o artigo que relaciona, né, que diz, né, a tabela de artigo que diz a que evento ela pertence. Por quê? Porque um artigo ele só pode estar em um evento acadêmico. Então, como o evento acadêmico do artigo é único, a gente representa a chave estrangeira do evento acadêmico. Então, de forma simplificada, essa é a regra do 1 para n. Aí agora a gente vai começar a converter essas representações aqui para a representação de linha, né, que é a representação final. Então, em relação ao artigo, a gente fica aqui com o identificador do artigo como chave primária, igual era originalmente, o título, e por causa do relacionamento, né, que ele tem com o evento acadêmico, a gente tem a chave estrangeira aqui do identificador do evento. Convertendo o autor, é simples, porque não tem muito o que acrescentar, então é só o CPF como chave primária e os demais atributos aqui representados. Aquela tabela que foi gerada a partir do atributo multivalorado palavra-chave também é simples de converter. Então, o ID do artigo e a própria palavra-chave formam os dois em conjunto o identificador, né? Aliás, a chave primária dessa tabela. E, por último, né, tem o relacionamento, né, de M para N, do pertence a, que a gente também não muda nada, né? Ele vira uma tabela comum. Então, pertence a aqui com o ID do artigo e o CPF do autor. Os dois juntos formam a chave primária da tabela. E aí a gente tem que só lembrar, né, que o ID do artigo e o CPF do autor, né, nessas duas tabelas aqui, elas são chaves estrangeiras. Então, conforme a notação, a gente coloca o jogo da velha, cerquilha aqui para representar. E aí, como ele também pede lá na convenção nossa, a gente tem que lembrar de colocar, né, o que cada uma das chaves estrangeiras significa. Então, o EID é do evento acadêmico, o RID é do artigo e o AUID é do autor. Então, essa é a representação final, né, convertendo esse diagrama entidade-relacionamento que a gente tinha aqui originalmente, a gente converteu ele para essa representação aqui de modelo relacional. Espero que vocês tenham entendido. E aí vamos seguir agora com o terceiro e último exercício dessa semana.